Doutora Sara Mendes, a paz do Senhor. Opa! Honra poder estar com o senhor aqui no Bom Samaritano, nesse projeto incrível que é o Tempo de Esdras. Uma honra. Saudades do senhor. Que bênção. Estou muito alegre, muito feliz por você ter aceitado estar conosco, ministrando. Hoje é a doutora Sara Mendes e eu acho que amanhã ou sexta-feira, o pastor Célio Moura, que é o esposo da doutora Sara Mendes, doutora e pastora. E eu estou muito feliz porque ela vai ministrar um tema maravilhoso sobre a consciência. O que é a consciência? Calma, segura aí. Doutora Sara Mendes, ela é casada com o pastor Célio Moura, mãe de 3 filhos, Ana Luísa, Leonora, o Paulo Pedro Neto, e é psicóloga e mestre em psicologia, com 11 especializações na área da psicologia, e também possui um mestrado em teologia com ênfase em ministério. É escritora, professora, articulista, palestrante e serva de Deus. Isso muito nos alegra. Pastora Sara Mendes, o tempo é seu. Por favor, estamos aqui para ouvir tudo quanto o Senhor tem compartilhado ao seu coração para falar conosco. Obrigada, pastor Moisés. Eu quero deixar aqui um abraço para os meninos do Bom Samaritano. Estou vendo eles tão lindos aí, com caneta e papel, escrevendo. Eu assisti a aula do meu amigo, pastor Mark Anderson. Que aula sobre a doutrina da família. Então, um abraço para cada um de vocês, meninos. Que o Senhor os conserve, os preserve. Que a graça seja o sustento de cada um de vocês. E vamos lá falar sobre esse assunto tão importante, a doutrina da consciência como faculdade humana. Eu dividi, a título pedagógico, a nossa aula em 3 partes fundamentais. Primeiro, vou fazer uma introdução sobre o que é a consciência, sobre o que a Bíblia fala sobre ela, sobre o que a filosofia já falou, e sobre aquilo que é importante a gente compreender. Depois, num segundo momento, eu vou fazer com que a gente compreenda 7 tipos de consciência que a Bíblia cita. Existem 7 versículos específicos sobre consciência que eu quero abordar com você, e depois, para finalizar a aula, eu quero trazer um pouco das ciências humanas de forma prática, para que você que está conosco, nos assistindo aí, você que é nosso aluno, possa compreender e aprender a identificar dentro de você como eu posso aplicar a questão da consciência bíblica dentro daquilo que me é familiar, dentro daquilo que eu vivencio, dentro da minha realidade, dentro das minhas emoções, dentro dos meus relacionamentos. Então, vamos lá começar falando um pouquinho sobre essa definição completa de consciência. É vital que um cristão considere a questão da consciência. Na visão clássica, aqui a ciência foi considerada algo que Deus implantou dentro da nossa mente. Algumas pessoas chegaram a descrever consciência como a voz de Deus dentro de nós. A ideia era que Deus nos criou de tal maneira que havia um elo entre as sensibilidades da mente e a consciência, com a sua responsabilidade intrínseca para com as leis eternas de Deus. Por exemplo, considera a lei da natureza, que o apóstolo Paulo afirma, está escrita em nossos corações. Havia uma sensibilidade de consciência muito antes de Moisés descer do Monte Sinai com as tábuas de pedra. Um filósofo famoso, chamado Immanuel Kant, era cético no que diz respeito à capacidade humana de raciocinar a partir desse mundo sobre o mundo transcendente de Deus. Então, ele achava que era impossível que nós, seres humanos, olhando para aquilo que está à nossa volta, pudéssemos ter compreensões acerca de quem é Deus. Mas, apesar disso, ele ofereceu o que ele chamou de argumento moral para a existência de Deus. Um argumento que se baseou no que ele chamou de senso universal de dever, implantado no coração de todo ser humano. Kant acreditava que toda pessoa carregava em si um senso genuíno do que deveria fazer em determinada situação. Ele chamou isso de imperativo categórico, porque ele acreditava que há 2 coisas que enchem a alma com admiração e relevância sempre novos e crescentes. Essas coisas são os céus fascinantes no espaço e a lei moral no íntimo de cada ser humano. É muito importante notar isso, porque até no âmbito da filosofia secular tem havido, historicamente, um reconhecimento da consciência. Quando eu falo de história, e classicamente a consciência dentro da história, a gente vê a consciência vista como nossa ligação com a ética
transcendente que mora, que habita no próprio Deus. Todavia, com a resolução moral da nossa cultura, ou seja, com aquilo que cada indivíduo carrega como bagagem cultural, toda essa revolução moral da nossa cultura, tudo isso que nós carregamos como bagagem cultural da nossa vida e daquilo que a gente precisa colocar em prática, surge uma abordagem diferente da consciência. E essa abordagem é chamada de visão relativista. Definitivamente, vivemos na era do relativismo, uma era em que tudo depende do ponto de vista, uma época em que várias vozes são ouvidas, uma época que várias diretrizes podem ser relacionadas com aquilo que a gente pensa, e nesse relativismo, valores e princípios são consideradas meras expressões de desejos e interesses de um grupo específico de passos, num determinado momento da história. E aí a gente ouve várias vezes que não existem absolutos no dia de hoje. Mas quando eu paro para pensar numa ausência de absoluto, você há de concordar comigo que nós servimos a um Deus que é Deus de absoluto, uma vez que ele não nos dá outras verdades que permeiam a sua característica do ser. Jesus disse sobre ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não há absolutos no mundo, não há princípios transcendentes, como a gente enxerga esse mecanismo que a gente chama, então, de consciência no meio desse mundo tão relativo. Dentro de uma estrutura relativista, a gente olha a consciência sendo definida em termos evolucionários. Eu vou te explicar. As personalidades interiores, subjetivas das pessoas, estão reagindo a tabus evolucionários vantajosos, que lhes foram impostos por sua sociedade ou por seu ambiente. Havendo chegado a um tempo em nosso desenvolvimento em que esses tabus não servem mais para promover a nossa evolução, podem ser descartados sem qualquer consideração às consequências. Anos atrás, quando eu ainda clinicava no consultório, eu aconselhei uma universitária que foi tomada por um profundo senso de culpa por ter se entregue às atividades sexuais com seu noivo, ou seja, antes do casamento. E eu disse a ela que o meio de vencer a culpa era reconhecer a fonte da culpa. E ela veio me argumentar que o meio dela vencer a culpa era reconhecendo aquilo que ela tinha vivenciado, né? E ela falava: não, olha, a minha culpa é resultado de haver sido vítima de uma sociedade regida por uma ética puritana, chamava ela, que tinha sido criada no lar cristão. E ela me disse, então, que ela tinha sido condicionada por certos tabus sexuais que a fizeram sentir-se culpada, quando ela não devia, e que seu envolvimento sexual foi nada além de uma expressão madura e responsável da sua própria chegada à maturidade. Mas, apesar disso, ela me procurou algumas outras vezes chorando e exclamando que ela ainda se sentia culpada. Eu disse, então, a ela que é possível uma pessoa sentir-se culpada porque tem uma consciência intranquila e perturbada quanto a algo que não é realmente uma transgressão da lei de Deus, mas que, naquele caso, ela quebrara a lei de Deus. E ela devia se alegrar por sentir culpa, visto que a dor, embora não seja agradável, é importante para a nossa saúde. No âmbito físico, o sentimento de dor indica que há algo errado no corpo. Quando a gente sente dor, a gente vai ao médico. Quando a gente sente dor, a gente faz o exame. Então, a dor é um sinalizador de que há algo não está bem. No aspecto espiritual, a dor de culpa pode indicar-nos que há algo errado na nossa alma. Há um remédio para isso, aquele que a igreja tem oferecido desde sempre. Eu estou falando do perdão. Uma culpa real exige um perdão real. O problema daquela moça ilustra o conflito entre o entendimento tradicional de pecado e a consciência e o novo conceito de consciência. Esse novo conceito vê a consciência meramente como um processo evolucionário condicionador da sociedade, que é um resultado de tabus impostos. Então, olhando para isso, como eu que sou cristão, como você que é cristão, como você que acredita nas Escrituras, lida com tudo isso? Há uma visão bíblica quanto à consciência? O termo hebraico, traduzido por consciência, ocorre no Antigo Testamento uma única vez. Entretanto, no Novo Testamento, parece haver um reconhecimento mais pleno da importância da função da consciência na vida cristã. Porque a palavra grega que expressa consciência aparece 31 vezes
no Novo Testamento. E aí parece, além disso, ter uma dimensão dupla, como argumentavam os eruditos medievais, porque envolvia a ideia de acusar e a ideia de justificar. É muito importante que você entenda isso. A consciência, na maioria das vezes, ela utiliza ou ela envolve essas duas ideias diferentes, ou de acusação ou de justificação. A verdade é que quando nós pecamos, a consciência fica perturbada. E uma vez perturbada, ela nos acusa. Ou seja, a consciência é um instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para nos convencer, para nos levar ao arrependimento e para nós recebermos a cura do perdão que flui do Evangelho. No entanto, há também um sentido em que essa voz moral na nossa mente e no nosso coração igualmente pode nos dizer o que é certo. Lembre-se de que um cristão é sempre um alvo de críticas que podem ou não ser válidas, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da comunidade cristã. Existem grandes diferenças de opinião a respeito de comportamentos que são agradáveis a Deus e que não são agradáveis a Deus. Vou dar um exemplo para elucidar isso, para exemplificar isso que eu estou falando. Um homem pode ser cristão e aprovar dançar ou tomar uma taça de vinho. Outro desaprova completamente isso. Como é que nós vamos poder saber medir quem está certo? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós entendemos que a consciência não é, a consciência não é a ética final para a conduta humana, porque a consciência é capaz de mudar, enquanto os princípios de Deus jamais mudam. A nossa consciência hesita, ela se transforma. Eu falei do componente cultural, eu falei de tudo aquilo que nós vivemos de influência. Essas mudanças muitas vezes são positivas, outras vezes são negativas. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram o juízo de Deus sobre o povo de Israel, que se acostumou com o pecado. Uma das maiores acusações que veio sobre Israel nos dias do rei Acabe foi que haviam se tornado tão insensíveis e acostumados com o mal que o povo tolerava a impiedade do rei. A consciência dos israelitas estava calejada, estava como que cauterizada. Pense sobre essa realidade na sua vida, você que está comigo agora ligado, sobre as ideias que você tinha quando criança. Considere as pontadas de consciência que devem ter penetrado na sua vida quando você experimentou pela primeira vez coisas que você sabia que eram erradas. E aí você talvez ficou perturbado, abalado, talvez até doente. Mas o poder do pecado pode corroer a consciência até o ponto dela se tornar uma voz débil nos profundos recessos da sua alma. Uma voz que parece fraca, mas que ao longo do tempo muda o seu comportamento. Por meio disso, a nossa consciência se torna endurecida, cauterizada, condenando o que é certo e justificando o que é errado. Isso precisa ficar muito nítido para você. Às vezes a nossa consciência condena o correto e justifica o errado. É interessante que a gente pode sempre achar alguém que vai oferecer uma defesa convincente, bem formulada, da legitimidade ética para algumas atividades que Deus julga ofensivas a ele. São as tais desculpas, não é bem assim, não é tão severo assim. Como humanos, a nossa capacidade de defender a nós mesmos da culpabilidade moral é bem desenvolvida em vários aspectos. A gente tem a capacidade de desenvolver isso, porque nós somos uma cultura com problemas. Quando a gente começa a chamar o mal de bem e o bem de mal. Para fazer isso, a gente tem que distorcer a consciência e, em essência, tornar o homem a autoridade final da vida. Tudo o que alguém precisa fazer é ajustar a sua consciência para encaixar na ética do homem. Assim, a gente pode viver com paz na mente, pensando que estamos vivendo num estado de retidão. O que eu quero que você compreenda é que a consciência pode ser sensibilizada de maneira distorcida. É importante lembrar que a visão evolucionária e relativa quanto à consciência está fundamentada sobre o princípio de que ela é uma reação subjetiva aos tabus impostos pela sociedade, que aí é aquela ideia do meu jeito, do que eu penso, do que funcionou da minha família, do que eu venho para a minha cultura. É por isso que a gente, em absoluto, não pode confiar na consciência. Embora eu não creia nessa opinião
tão convincente de forma completa, eu também preciso reconhecer que há um elemento de verdade nisso que eu acabei de dizer. A gente reconhece que pessoas podem ter consciência altamente sensibilizada porque não estão sendo instruídas pela palavra de Deus. Preste atenção nisso. Quando não é a palavra quem te instrui, a sua consciência é sensibilizada ou até cauterizada por vários outros ventos de doutrina, mas porque tem sido, exatamente porque tem sido informada por regras, normas feitas por homens. Em algumas comunidades cristãs, em algumas igrejas, o teste da fé de alguém é se ele dança ou não dança, se bebe ou não bebe. Se uma pessoa cresce nesse ambiente, decide dançar ou decide beber, o que acontece então? Geralmente, a pessoa é dominada por culpa, por haver feito aquilo que não era coerente com a fé que ela professava. Como você responderia a isso? Você diria para essa pessoa que ela não pode dançar, que dançar é pecado, que sua consciência foi mal construída? Essa pode ser uma abordagem normal, mas tal resposta pode ser problemática por uma razão. A consciência pode justificar quando deveria estar acusando. Ela pode acusar quando deveria estar justificando. O meu objetivo com essa pauta é que você compreenda que nós não podemos, em absoluto, confiar na nossa justificativa de consciência. A gente deve lembrar que agir contra a consciência também é pecado. Lutero, na dieta de Worms, esteve com uma agonia moral, porque ele se levantou sozinho contra os líderes da igreja do Estado, os quais exigiam que ele retratasse os seus escritos. Mas Lutero estava convicto de que os escritos dele se conformavam à palavra de Deus. Por isso, naquele momento de crise, ele diz: não posso retratar-me. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. E agir contra a consciência não é correto, nem é seguro. Esse não foi um princípio que Lutero inventou para a ocasião da dieta de Worms. Às vezes a gente olha e fala, mas Lutero, né, ele criou as 95 teses na porta da igreja de Westminster. Definitivamente não. O princípio de Lutero é coerente com aquilo que as escrituras dizem. Lutero estava certo, exatamente porque ele diz que a consciência, agir contra ela não era seguro, exatamente porque ele estava se referindo ao texto de Romanos. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que agir de acordo com a consciência pode muitas vezes ser pecado. Se a consciência é mal instruída, a gente procura razões para essa má instrução. É mal instruída porque a pessoa tem sido negligente com o estudo da Escritura. É mal instruída porque não tem se atentado àquilo que Deus nos revelou. Eu posso achar que não há problema algum em realizar alguma atividade específica que Deus proíbe totalmente e não poderei dizer isso não poderei dizer isso no último dia. Eu não sabia que ele desagradaria com essa forma de comprometimento. A minha consciência não me acusava e agi de acordo com a minha consciência. Nesse caso, você já agiu de acordo com uma consciência que ignorava a palavra de Deus e que te estava disponível, a qual você foi chamado a estudar e a ser diligente em entender o tempo todo. Então, eu quero te encorajar a compreender, para finalizar essa primeira parte, que nós devemos retornar ao primeiro princípio. Para você que é cristão, a consciência não é a autoridade final na sua vida. Nós somos chamados a ter a mente de Cristo, a conhecer o bem e possuir a mente e o coração treinados na verdade de Deus, para que nos momentos de pressão a gente seja capaz de permanecer firme com integridade em todos os índices, para que naquele dia a gente não diga, como eu acabei de dizer, Senhor, mas a minha consciência não acusava, foi por isso que eu fiz. Agora, fechando essa primeira parte a título de introdução, eu quero falar sobre 7 tipos de consciência que a Bíblia traz. É muito rápido e vem comigo, você que está anotando, tome nota sobre isso, porque é muito pertinente a compreender esses diferentes tipos de consciência que a Bíblia relata. Eu falei que no Novo Testamento a palavra consciência aparece 31 vezes. Eu vou citar aqui 8 delas, sendo a primeira a título de introdução e 7 para falar dos diferentes tipos de consciência. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz assim: porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. O que esse versículo está nos lembrando é exatamente o que eu acabei de abordar, que a consciência é um recurso mental dado por Deus para nos ensinar o que é certo
e o que é errado. Mas quando a gente se converte, quando a gente passa a andar com Jesus, a nossa consciência se torna mais abrangente, ou seja, ela se torna mais espiritual. Nessa luta que há entre a carne e o espírito, só vence o cristão que obedece à voz do Espírito de Deus em sua consciência. É assim que Romanos 9:1 diz. O primeiro tipo de consciência que a Bíblia fala, que eu quero abordar com você, está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 7, que diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificados, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. O primeiro tipo de consciência que a Bíblia fala é a consciência fraca. Essa consciência é quando o indivíduo sabe aquilo que é errado, ele tem noção do que é errado, mas ele não encontra forças para vencer aquilo que ele já está acostumado a errar. Ele não encontra forças para fazer o que é correto. Um exemplo clássico disso é Esaú. Em Gênesis 25 você encontra essa história. Esaú sabia da consciência de vender para o seu irmão por um prato de lentilha, um prato de comida, a sua primogenitura e herança. Mas mesmo assim ele não teve forças para dizer não e ele perdeu a bênção. Então, a primeira consciência é a fraca. A segunda que a Bíblia fala, lá em Hebreus 9:9, diz assim: e isto, uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Aqui o autor de Hebreus aborda uma consciência ineficaz. O que seria isso? Uma consciência ineficaz é quando o indivíduo reconhece o erro, mas ao invés de arrepender, comete outro, tendo a consciência do pecado, mas sem alcançar o objetivo genuíno da conversão. Caberia aqui o termo iniquidade, que é o pecado programado. Eu planejo pecar, eu planejo o horário, a turma, onde eu vou estar. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Lá em Mateus, no capítulo 26, nós encontramos um Judas que sabia que Jesus o havia avisado da traição. E quando ele se arrepende, ele não busca o perdão, mas ele se suicida. É a tal consciência ineficaz. Judas compreende o pecado, mas ao invés de buscar o perdão de Deus, ele acaba dando cabo da sua própria vida. Consciência fraca, ineficaz. O terceiro tipo de consciência que a Bíblia aborda é a consciência corrompida. Tito, capítulo 1, verso 15, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A consciência corrompida é aquela consciência que distorce as coisas. Você conhece alguém assim? Uma pessoa que você tem dificuldades na comunicação, porque você fala algo, mas aquilo que a pessoa entende parece ser distorcido no caminho entre o seu falar e o ouvir do indivíduo. São pessoas que justificam seus erros. Mas eu só fiz isso por causa daquilo. E colocam malícia em tudo que vê. Uma pessoa que tem a consciência corrompida, ela não vê nada puro por si mesma. Ela está sempre investigando as intenções do indivíduo por trás daquilo que ela está dizendo. É alguém que fala assim: eu conheço o fulano, enquanto ele vem com o milho, eu estou com o bolo pronto. São esse tipo de pessoas que têm a consciência corrompida. Para elas, nada é puro, exatamente pelo seu próprio processo de impureza. É quando a pessoa está com a consciência corrompida, ela confunde o certo e o errado. Um exemplo claro disso foram os fariseus. Lá em Marcos, no capítulo 7, a gente encontra essa história. Os fariseus, eles justificavam os seus erros através da tradição humana, eles eram maliciosos com relação aos outros, eles colocavam maldade em coisas externas, eles se disfarçavam de religiosidade para não ter que assumir os próprios erros. Então, é um clássico exemplo de consciência cauterizada. O quarto tipo de consciência corrompida, O quarto tipo de consciência que eu quero falar é a consciência cauterizada. Em 1 Timóteo 4 diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem uma cauterizada a própria consciência. Consciência cauterizada é quando a pessoa erra,
e não se arrepende. É quando ela não vê maldade naquilo que faz. É como o exemplo que eu contei daquela paciente que eu tive. Ela veio cheia de culpa, mas ela achava que a culpa que ela tinha era muito mais fruto do meio no qual ela tinha sido criada, onde ela tinha padrões puritanos para a sexualidade, do que do próprio pecado que tinha sido o ato pecaminoso dela. Quando se há consciência cauterizada, não há arrependimento. É muito pior. A pessoa, às vezes, até sente um peso na consciência, mas ele não se sente errado por aquilo que ele fez. E, na verdade, quando não há consciência do erro, quando não há noção do erro, não há arrependimento genuíno. O apóstolo Paulo disse que viriam tempos difíceis e que as pessoas teriam que manter a mente cauterizada. Romanos 2:15 diz isso. Um exemplo clássico de mente cauterizada, de consciência cauterizada, é Ananias e Safira. Em Atos 5 a gente encontra essa história. Eles tramaram uma mentira que sabiam que não era necessária e não quiseram contar a verdade, nem se arrependeram do pecado até a morte. A quinta consciência que a Bíblia nos fala e que eu quero compartilhar com você é a chamada consciência boa. 1 Timóteo 1:19 diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo, falando a Timóteo, fala a ele que existem pessoas que têm boa consciência. Essa consciência é aquela que nos ensina o que é certo e difere isso daquilo que é errado, nos conduzindo a tomar atitudes, escolhas, decisões corretas. Paulo, quando era Saulo, o perseguidor dos cristãos, não tinha consciência de quem ele realmente perseguia, até que no caminho para Damasco, ele conhece Cristo e ele escolhe servir a Jesus definitivamente. Ou seja, a consciência boa é aflorada e um comportamento bom é então desenvolvido. A sexta consciência que eu quero falar com você é a consciência chamada pura. Atos 24:16 diz assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. O autor do livro de Atos é Lucas, o médico que escreveu o Evangelho Lucas. E ele fala, ao revelar essa consciência pura, ele está falando de uma consciência que foi limpa pelo perdão de Cristo Jesus. Lá em Hebreus 9:14, há uma outra referência, depois você pode conferir. E deve ser conservada, limpa e sem pecado. Então, o que Lucas queria que nós entendêssemos em Atos é que, além de alcançar uma consciência pura, nós precisamos ter uma mente cativa à obediência de Cristo, de tal sorte que essa consciência seja conservada, limpa e sem pecado. Davi, no Salmo 51, teve a sua consciência purificada depois de ter pedido perdão a Deus. E a consequência de uma consciência purificada é que Davi não erra mais. Davi não faz a mesma coisa de novo, ele não comete o mesmo erro. Ele sempre pedia ao Senhor que lhe examinasse o coração e a mente, e pedia perdão até mesmo dos pecados que ele já tinha se esquecido. Lá em Salmo 19, você vê isso. O último tipo de consciência que eu quero falar com você para fechar essa segunda etapa do nosso estudo é a consciência responsável. Romanos 13:5 diz assim: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor na punição, mas também por dever de consciência. Paulo fala aos romanos que a sua consciência te acusa, de forma positiva ou negativa. Dever de consciência. O indivíduo que tem consciência responsável é um indivíduo que já sabe que tudo o que faz tem uma consequência. Por isso, ele assume a responsabilidade dos seus atos e ele é capaz de sofrer, se for preciso, para estar bem com Cristo. É aquela pessoa que pensa antes mesmo de falar, é aquela pessoa que projeta antes de agir, porque ela consegue prever as consequências daquilo que ela vivencia. É alguém que compreende na totalidade Jesus quando disse: não vos deixeis enganar, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Quem tem consciência responsável compreende que isso não era a conversa para boi dormir, que Jesus estava falando claramente das consequências daquilo que se planta. Quando Davi desejou beber água das fontes de Belém e os valentes buscaram água para beber, ele não aceitou porque ele sabia que daquela água
poderia ter custado a vida dos que se arriscaram para buscar. Essa história está em 2 Samuel, capítulo 23. Davi tinha uma consciência responsável. Então, só a título pedagógico, nós falamos sobre 7 tipos de consciência: responsável, pura, boa, cauterizada, corrompida, ineficaz e fraca. Depois disso, examine a sua consciência. Qual é o tipo de consciência que você tem tido? Qual é o tipo de consciência que você, de fato, promove para tomar suas decisões? Agora, na reta final da nossa aula, mas não menos importante, eu quero falar um pouquinho sobre como a sua consciência, a minha, influencia de forma direta nas nossas emoções. Quero começar falando uma frase que diz assim: existe apenas um canto do universo que você pode ter certeza de aperfeiçoar. É você mesmo. Então, agora eu quero conversar com você sobre os problemas geradores iniciais. Eu chamo de geradores iniciais porque é onde começa a raiz das desordens psicológicas. E você vai ver como isso está diretamente ligado à sua consciência. A raiz da desordem psicológica fala da raiz das faculdades humanas que advêm da consciência. Então, eu posso afirmar que existe uma fonte única. Cada caso tem uma origem específica. É possível que alguns casos tenham origem na convivência, nas vivências do passado, que foram deixando marcas. Eu vou dar um exemplo, antes de eu falar desses casos, desses problemas geradores iniciais. Vamos supor que as pessoas que não tiveram oportunidade de conviver com gente fora da família, que não foram incentivadas a fazer amizade quando crianças, essas pessoas podem apresentar problemas emocionais quando estiverem em situações novas e se relacionando com pessoas que ainda não conhecem, ou seja, terão dificuldade para iniciar amizade, namoro, se casar, conhecer pessoas. Já pessoas que tiveram pais ou pessoas que cuidaram dele enquanto eram crianças, muito severos, esses cuidadores muito bravos, muito severos, com leis muito rígidas, são pessoas que poderão ter problemas emocionais quando se relacionam com outras figuras de autoridade na vida, como o professor, o chefe, o policial militar, as autoridades políticas. Existe um outro grupo de pessoas que passaram grandes inseguranças quando criança, por não se sentirem acolhidas, com as necessidades atendidas. Essas pessoas podem apresentar medos infundados, medo de voar de avião, medo de passar por túnel, medo de animais que não têm explicação lógica. A própria síndrome do pânico é um desdobramento desses medos. Eu gosto de explicar dessa forma porque a personalidade ela é influência de 3 fatores: a genética, o ambiente e você mesmo. Então, vem comigo para compreender cada um. A genética, exatamente porque existem evidências claras de que boa parte do nosso comportamento é determinado geneticamente. Eu vou te dar um exemplo. Gêmeos idênticos, criados separadamente, por exemplo, quando um sofre de depressão, há grande possibilidade do outro também sofrer. Filhos de pais depressivos podem ter mais chance de terem depressão. Quando eu falo do ambiente, aqui entra a influência dos pais e de todas as pessoas que conviveram no núcleo desse indivíduo. Então, o professor da escola, a pessoa que cuidava de você, o desenho que você assistiu, as coisas que você vivenciou, o meio vai influenciar de forma direta. E, às vezes, essas pessoas tiveram intenção ou, às vezes, não tiveram intenção, mas falando ou demonstrando, ajudaram a formar a sua personalidade. Mas não só os pais. Tudo que a gente vive na primeira infância, principalmente, é muito importante para a formação da personalidade. Então, professor, tio, colega, todos têm importância. E, por fim, você mesmo. Por mais que eu tenha vivido dessa ou daquela forma, a gente pode ter certa independência, ou seja, as minhas conclusões, as minhas interpretações, as minhas percepções acabam sendo individuais. E isso começa na mais tenra infância, que são aqueles momentos que você que é pai vai saber identificar muito claramente que o indivíduo começa a questionar, ele começa a ter as suas próprias opiniões, ele começa a expor os seus próprios pensamentos, e exatamente é a parte do componente dele que está tomando lugar na formação dessa personalidade. O teólogo Ralph Early disse assim, só existe uma única forma de solucionar problemas: reconhecendo o problema. E aí,
é que entra a consciência, tomando consciência de que há algo que está errado. Assim, com base em tudo que eu falei, a primeira coisa que deve ser feita para superar os problemas emocionais ou qualquer outro tipo de problema é saber exatamente, ou seja, o que eu devo fazer, conhecer e aceitar a causa como o ponto de partida para mudar a situação. Somente quando eu identifico o que acontece é que eu posso trabalhar isso. Existem diferentes problemas emocionais, mas a gente vai se concentrar em 4 deles aqui, muito rapidamente, exatamente para que você possa olhar para dentro de você nesse finalzinho de aula e investigar quantas anda a sua consciência determinando as suas emoções. Só uma pausinha para um gole de água. O primeiro problema que eu quero tratar com você, eu chamei essa sequência de RNDD. Se você quiser aí fazer um acróstico e depois ir preenchendo, RNDD. São os 4 tipos de problemas que nós vamos tratar aqui. O primeiro problema que eu quero falar é a repressão. O que é repressão? Em outras palavras, é um bloqueio emocional. Se eu estou imaginando que eu estou falando muito rápido, né? Mas passou 40 minutos para mim, você está vendo, né? Daí, mas vai ficar tudo salvo, vai ficar salvo no YouTube, eu vou deixar salvo no Instagram, enfim, no Face, vai ficar salvo. Eu preciso concluir para que a aula tenha sentido e eu sei que o meu tempo já vai correr, porque o Eli apareceu aqui para mim. Eu estou vendo ele ali. Então, o primeiro problema é, de fato, o bloqueio emocional. O que é isso? É uma consciência ineficaz. Essa consciência surge quando, por algum motivo, a gente bloqueia uma emoção. Para ficar mais claro, a gente tem consciência daquilo que acontece, mas a gente não quer expressar a emoção, a gente não sabe como expressar. Falta de expressão emocional implica em eu não saber lidar com as emoções. Se eu não me expresso, é porque eu não estou conseguindo concluir aquilo que é necessário para que eu me expresse de forma que eu me faça compreendido. Em alguns casos, houve uma chave que fecha esse sistema emocional. Pode ser um trauma, pode ser uma frase imprecatória. Enfim, a repressão leva diretamente a um enclausuramento interior. A pessoa se fecha, ela não se abre, ela não se revela, no qual a pessoa não se sente livre para sentir, para ser ou para agir. O segundo problema que eu quero falar, que é o N do nosso acróstico, é a negação emocional. A negação emocional é fruto de uma consciência fraca. São quando as emoções desagradáveis, como a tristeza, não são expressadas. Sabe aquelas pessoas que acham que não podem chorar? A princípio, silenciosamente, depois com duro sofrimento, até que a pessoa não suporta mais a pressão e acaba explodindo nos chamados surtos, que é o nome que a gente dá para isso. De acordo com o psicólogo Pablo Berrocal, o professor titular da pasta da psicologia da Universidade de Málaga, ele diz que reprimir as emoções pode levar a distúrbios psicossomáticos, que são as doenças que o nosso corpo sofre. Gastrite, todas as ites, enxaqueca e tantas outras doenças, que é exatamente o corpo recebendo a carga emocional que a gente coloca nele. É por isso que, às vezes, os somatizados, de forma que se manifesta em nosso corpo, como tensão, taquicardia, enxaqueca, problema estomacal, exatamente porque há uma negação do sentimento. O terceiro problema é o descontrole emocional, e esse é tão sério. Precisava de uma aula toda só para ele. O descontrole emocional é fruto de uma consciência corrompida. Existe um grupo de pessoas que muito constantemente acabam em problemas de sofrimento psicológico e emocional, que é o das pessoas que têm descontrole emocional. Você deve conhecer alguém assim. Hoje a pessoa está de um jeito, amanhã ela está de outro, a pessoa fala, depois arrepende, ela nunca consegue articular aquilo que de fato ela quer revelar e ela acaba metendo os pés pelas mãos. Eu posso dar um exemplo claro aqui, apesar de não ter tempo para desdobrar tudo que implica isso, que é o transtorno bipolar. À luz das ciências humanas, a bipolaridade não tem cura e ela é uma doença caracterizada pelos extremos. Ora, a pessoa está muito feliz, muito alegre, muito contente, muito saltitante, ora ela está reprimida, resguardada, amedrontada, ansiosa. A bipolaridade, ela traz todos esses aspectos fruto de uma consciência corrompida. E o último, já te vi aí, pastor Moisés, eu encerro agora. O último tipo de problema que nós temos é a consciência, é a desconexão emocional, que é fruto da consciência corrompida. É um ataque
ao corpo. Pessoas que têm desconexão emocional, elas não têm consciência do problema e o corpo acaba sofrendo. Quando há descontrole emocional, as emoções assumem o controle e a nossa maneira de pensar e agir, e há uma perda de controle que nos leva a ações negativas muito importantes. Porque a gente está programado para aprender e para mudar até o último dia das nossas vidas. A gente sabe que cuidar das nossas emoções impacta imensamente a nossa vida. Por isso, melhorar qualquer âmbito da vida implica em mudar a miríade de pequenos pensamentos. Gandhi dizia assim: cuide dos seus pensamentos porque eles se tornam palavras. Cuide das suas palavras porque elas se tornam ações. Cuide das suas ações porque elas se tornam hábitos. E cuide dos seus hábitos porque se tornam o seu destino. Eu quero terminar te encorajando a examinar sua consciência e deixar a conclusão que está no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Nós precisamos buscar no Senhor a renovação da nossa mente, a purificação da consciência. Um bom exercício é sempre arguir a consciência antes de agir, para ter uma consciência em harmonia com a vontade de Deus, para evitar os problemas emocionais e para avaliar de tal sorte que a nossa vida cumpra o seu propósito. A glória de Deus. Obrigada a você que esteve conosco e que Deus abençoe. Muitíssimo, muitíssimo. Obrigada, pastor Moisés. Obrigada, bom samaritano. Deus abençoe, meninos. Força aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora Sara, por favor, repita o último ciclo ali, até chegar no destino. Por favor. O último ciclo ali. Vamos lá. Foram as quatro. Os cuidados. Os quatro problemas. Não. Cuidar até chegar no destino, que os hábitos vão se tornar destinos. Ah, sim, vamos lá. Cuide dos seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Cuide das suas palavras, porque elas se tornarão ações. Cuide das suas ações, porque elas se tornarão hábitos. Cuide dos seus hábitos, porque eles se tornarão o seu destino. Uau! Que maravilha! Minha mana, Deus dará muito mais tempo para nós, conferências com muito Amém. Mais tempo, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Agradeço ao pastor Célio Moura, a sua rica família, por nos ceder o seu tempo para nós. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Que isso, pastor. Que honra. Deus abençoe. Tamo junto. Deus abençoe. Continue ligado aí. Tempo de Esdras. Conferência incrível.